Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa sexta-feira da primeira semana da Quaresma, dia em que mais uma vez reforçamos esse desejo de conversão, de mudança de santidade, por meio de exercícios espirituais que manifestem o desejo de ter mais autodomínio, entrega de si mesmo a Deus. Então é dia de jejum, silêncio, oração, abstenção de carne, recolhimento interior, de meditarmos em nossos pecados e desejar ardentemente nossa conversão. Por isso, durante toda essa semana, a gente percebeu na liturgia o Senhor Jesus apresentando para nós valores para nossa contemplação, coisas boas, Dons, virtudes, bens espirituais diversos, como a sabedoria, falada ontem, ou seja, a distinção entre o bem e o mal verdadeiro. E também, hoje, o Senhor fala sobre mais um desses bens, desses dons que devemos sobreelevar em nossa vida para termos esse processo, de ascese, de desejo de conversão, que é a justiça. Então, essa é uma virtude já bem máxima. Ela pressupõe que o homem galgou passos ali para Deus o tempo inteiro, pela oração, pela vida reta, pelos sacramentos, desejando a santidade. Por quê? Porque a justiça é quando o homem já moderou várias paixões, vários apetites, ele não tem mais uma visão parcial das coisas, sabe? Soberba, orgulhosa. Ele já deseja muito o que deseja Deus, e ele sabe e compreende que somente alicerçado em Deus se conhecerá o correto bem e se conhecerá o que seria o mal. Por isso se pratica a justiça, que é dar a Deus o que lhe é devido, dar aos homens o que é devido aos homens e dar a si mesmo o que é devido a cada um de nós. Então, o coração, para chegar a essa virtude, da justiça, ele precisa de muita comunhão com Deus. Ele precisa de sabedoria, por exemplo, porque assim o homem justo, conhece a Deus. Ele precisa de ciência para poder conhecer o valor das coisas. Ele precisa de inteligência para saber o valor de si mesmo e o valor do próximo. Ele precisa de paciência para suportar as demoras, as demais necessidades, para não perder o bem que guarda dentro de si, o sagrado que está mantido dentro de si, enquanto passa por adversidades. Ele aprende a valorizar, nessa virtude da paciência, o valor correto de cada uma das coisas. Então, ele é paciente, ele aprende a ser magnânimo, que é o fato de ter uma certa prontidão, uma certa esperança para realizar a vontade de Deus, para agradar o coração de nosso Senhor. Ele descobriu a prudência, no meio termo exato entre a prodigalidade, que é o desperdício, que é viver de maneira afoita e desavisada, e a prudência então é o meio termo entre essa prodigalidade e a sovinagem, a muquiranice, ou seja, a mão fechada demais. E no meio desse termo ele encontra um caminho de retidão, de prudência, para lhe dar consciência do valor material de coisas, ocasiões, bens materiais. Então, depois de passar com grande prontidão por cada um desses pesos e medidas, como o Senhor falava, o homem sábio tira do tesouro de sua vida coisas novas e velhas. Então, a gente aprende na convivência com Deus, na meditação constante, no seu convívio, na sua escuta, na sua misericórdia de dar a nós o saber de tantas virtudes e de aquisição de tantas virtudes, o homem aprende a ser justo. Aí o homem justo é um homem que tornou-se santificado, que tornou-se comum a Deus, como São José, que é chamado na Sagrada Liturgia, na Escritura, de justo, um homem justo, ou seja, santo, porque ele dá a Deus o que é devido a Deus, dá aos homens o que é devido aos homens, dá a si mesmo o que é devido a si mesmo. Hoje em dia, por exemplo, hoje nessa situação em que eu estou, o que
O Fábio deve a Deus todo louvor, toda adoração, toda a graça, toda a alegria de sua vida. Né? Deus deve ser para mim o sentido, a razão primeira e última de tudo. Né? O que eu devo aos homens? Paciência, amor, compreensão, né? Correção, né? Mas principalmente mais escuta. Mais escuta. É o que eu devo aos homens, né? E dar a eles o que para mim foi tão benéfico para que um dia também eu pudesse conhecer a Deus. Então me esforçar para apresentar o coração do meu Senhor aos meus irmãos. E a mim mesmo, o que eu devo a mim? Por justiça, penitência, silêncio, oração, jejum, confissão, comunhão, né? Entrega, né? Silêncio. Eu devo tudo isso a mim. Eu preciso disso, é salutar a minha alma. Como é que eu vou saber disso? Por que eu sei disso? Por meio de todas essas virtudes outras que eu fui aprendendo, né, na minha vida. E durante essa semana, Deus foi reforçando com essa liturgia tão rica a adquirir. Né? Lembre-se que desde domingo, Deus está apresentando para nós o que fazer e o que não fazer. E Deus ensinou o que fazer por Deus, o que fazer aos homens e o que fazer a si mesmo. E o que não fazer a Deus, o que não fazer aos homens e o que não fazer a si mesmo. Né? O que devemos a Deus? Tudo. O que não podemos fazer com Deus? Tentá-lo, negligenciá-lo, né? Refutá-lo, zombá-lo, menosprezá-lo. O que devemos ao homem? Devemos ao homem escuta, paciência, ver nele a oportunidade de amar. Devemos amar a todos, que é rezar pelo outro. Devemos fazer todo o bem possível de ser feito e devemos evitar fazer qualquer mal. Qualquer mal. Né? É isso que devemos fazer aos nossos próximos, aos nossos irmãos. Eles são oportunidade. E o que não devemos fazer? Não devemos ter nos homens nossa plena confiança, nossa tábua de salvação. Porque o homem passou por várias degenerações. E tem homens e mulheres que ainda nem querem, nem contemplaram a possibilidade de mudança, a possibilidade de cura. Então eles não serão para nós parâmetro de bondade, parâmetro de plena justiça, de pleno amor, de plena graça. Né? Os homens e as mulheres são para nós lugar de amizade, de concórdia, de escuta, de paciência, de correção, de instrução, alegra a vida, tempera a nossa existência, são dons de Deus para nós, mas a gente precisa entender que muitas vezes, né, Deus nos dá nossos próximos para que conheçamos mais a Deus e amemos mais a Deus, mas que muitas vezes vai existir irmãos próximos dos quais nós vamos nos despedir, que tem um tempo na nossa vida e depois vai passar, né? Que eu não posso me apegar, que não são meus, né? Meu próximo não é meu, né? Não é minha mãe, não é meu pai, não é meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu amigo, não é isso, né? É uma alma de Deus que eu amo tanto e que eu quero que o bem se estabeleça em sua vida. Ponto, né? E às vezes a gente se prende demais a outras coisas, né? Mas quando nós temos, né, amigos ou temos um sacerdote, temos um diretor espiritual que nos aponta o caminho de Deus, bênção do Senhor, né? E aquele laço, aquela amizade, aquela instrução durará quanto a misericórdia de Deus desejar. Mas é isso, o próximo é de Deus. E quanto a mim mesmo, aí eu tenho que olhar para a minha vida, perceber, meu Deus, como é que está meu coração? Tá bom? Tá errante? Tá, né? E aí eu perceber, eu preciso mais de oração, preciso mais de silêncio, eu estou muito agitado, meu pensamento não para, minhas palavras não param de sair pela minha boca, sem nenhum tipo de freio, né? Eu começo a pensar também como às vezes eu sou pesado, sou
rancoroso, eu guardo as coisas, eu fomento no meu coração emoções que não fazem sentido nenhum, que não são embasadas em nenhuma verdade, e eu as tenho por verdade, e eu não quero renunciar, e eu me prendo a mim mesmo. O que uma alma assim precisa? Silêncio, recolhimento, oração, espera, jejum, né? E esse é um tempo favorável demais para isso. Bom, já falei demais, né, sobre essa introdução. E hoje, na nossa quaresma, né, nós iremos ler um trecho aqui das meditações para a quaresma de São Tomás, no qual São Tomás nos fala sobre o que fez a lança no peito aberto de Nosso Senhor. E é bonita a comparação que ele diz que por essa justiça, né, que os homens estavam fazendo, né, Jesus, né, o Senhor, nosso Pai também, o Pai dos céus, fez uma justiça maior ainda, né, porque Jesus é inocente, mas a sua inocência, né, nos abonou, nos redimiu de nossas verdadeiras e reais culpas, né? Então a justiça de Deus aqui, né, efetivada, mostrada, lacerada por essa lança, mostra a justiça de Deus exercendo misericórdia, indulto, perdão, abonando a nossa culpa pela morte de um inocente, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Mestre. O que essa lança abriu para nós é um lugar na arca divina, né, de Deus, como se nós, aqui neste mundo, estivéssemos num grande dilúvio e para entrar nos céus, aberto por nosso Senhor Jesus, depois da sua paixão e morte, fosse o lugar onde a gente entra para a porta do paraíso. É belíssima a meditação de São Tomás de Aquino, mas veja, né, como a justiça de Deus é elevada. E é por isso que, por justiça, o homem deve a Deus todo louvor, todo reconhecimento, toda conversão, todo esforço, como os exercícios desse dia específico, né? E rezemos então, pedindo a São José que nos dê, nesse 5º dia da novena, a paciência necessária para esperar toda essa construção de Deus em nossa vida e mais, para nessa paciência contribuir com o nosso esforço, porque paciência também é esforço. Contribuir com esse esforço pessoal e divino de termos uma comunhão com Deus que nos leve à santidade, que nos traga a plena realização em Deus, que nos faça, né, unidos ao nosso Senhor Jesus. Então que São José nos torne pacientes, como ele foi paciente diante das adversidades, para também cultivar as alegrias tão frutíferas de ser pai de nosso Senhor e esposo da Virgem Maria. Então, rezemos. São José, espelho de paciência. Bondoso São José, que suportastes com heróica paciência as provações e adversidades na viagem a Belém, na fuga para o Egito e durante a vida oculta em Nazaré. E me destes o exemplo da admirável conformidade com a vontade de Deus. Obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Alcançai também invencível paciência a todos que suportam pesadas cruzes, a fim de que se unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência. Amém. Sim, meus irmãos, também dando sua vida na cruz, Jesus exerceu uma obra de paciência. E uma alegria paciente de saber que do seu lado aberto entrariam todos aqueles que soubessem, né, que desejassem acolher seu amor. Faça o seu pedido a São José. Rogai por nós, São José, espelho de paciência, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Então vamos lá, a leitura do Evangelho de hoje.
Esse evangelho, mais uma vez, né, mostra aqui a justiça de Deus. E isso nos coloca em um patamar também de desejo de compreender como essa virtude precisa ser alcançada em nosso coração por meio do exercício de todas as outras virtudes que falamos aqui. Então está lá em Mateus 5, versículos de 20 a 26. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu no juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiverdes levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Eita, meus irmãos. Jesus coloca um parâmetro aqui bem maior. Por quê? Porque Jesus nos dá muito. Ele nos dá bem mais do que apenas a vida, né? Com a qual nascemos e que estamos vivendo neste tempo. Mas Ele nos dá a sua palavra, nos dá seu espírito, seu corpo, seu sangue, remissão dos pecados, sua palavra, seu testemunho, sua doutrina, sua igreja. Jesus nos dá tudo. Então, quando nós recebemos isso de Jesus, não somos mais a mesma coisa. Se antes éramos apenas pó e pecado, nada e fragilidade, paixões, falta de sabedoria e um corpo corruptível, né, por causa de uma alma corruptível, se éramos completamente passionais, agora, né, temos sabedoria, inteligência, ciência, conselho, temor de Deus, fortaleza, nós temos sabedoria, nós temos caridade, nós temos fé, nós temos esperança. Dons esses infusos em nossa alma não é mais a mesma coisa. E o estado de graça produzido em nossa alma por causa da conversão, do arrependimento, de um tribunal, de um julgamento que nos absorveu ali no confessionário, onde nós confessamos o nosso pecado e em vez de receber condenação eterna que eles mereciam, nós recebemos absolvição e penitência, que é um pagamento de pena, né? Então, em vez de receber o inferno ou tantos anos no purgatório, Deus, ali no confessionário, por meio do nosso arrependimento e da nossa confissão, nos dá a absolvição e nos passa uma penitência, uma pena temporária, né? Como uma oração, uma boa obra, né? Dons meritórios que o Senhor já falou em toda essa semana que está enxergando. Jesus enxerga nossas obras para saber se a nossa fé é autêntica. Então, Ele não deixará sem recompensa um copo de água que se dá a um discípulo seu por ele ter sido discípulo dele, né? Um copo de água. Que sai então quando se dá não só a caridade material, mas espiritual, conselho, a vida, quando a gente se desgasta, se doa pelo próximo, né? Quando a gente renuncia plenamente os pecados. Então, por justiça, nós que saímos da condição de pó, de nada, de pecado, de erro, mas recebemos tanto do Senhor, recebemos o próprio Senhor em nosso coração, o que nós podemos dar? O que é devido a Deus? O que eu tenho para oferecer a Deus
que seja realmente meritório. Eu tenho o Cristo. O Cristo que eu comungo, o Cristo que eu conheço nas palavras, o Cristo que me ensinou, o Cristo que me absolveu na confissão, é esse Cristo, é a santidade, é um dom maravilhoso que vive a igreja, né? Que a igreja tem e que a igreja dá aos seus fiéis. Então eu tenho o Cristo. E é por meio desse Cristo dado, desse sacrifício dado, dessa justiça dada e aplicada, desse dom meritório que abona os nossos pecados e de fato nos leva à santidade, exerce-se uma justiça tão plena que meus pecados são perdoados. Os pecados são perdoados. E se alcança beatitude, se cansa graça. Senhor, esquece de nossa falta. Mas por quê? Porque, por justiça misericordiosa, Deus deu, né, o próprio Cristo para mim, para você, e o que eu tenho para oferecer a Deus em expiação contra os meus pecados é o próprio Cristo. Aí eu sou perdoado, entende? Aí essa graça acontece. Perdoa o barulho, gente. Tem um barulho danado acontecendo aqui na minha casa agora, mas é isso. Então, Jesus eleva, então, a justiça. Por quê? Então se falava, né, no código, né, mosaico e tudo mais, que quem matar o irmão será condenado, né, pelo tribunal. Mas Jesus fala sobre, diante de tudo que ele dá, que a justiça pode ser perfeita. Então, não é só matar que é errado, que é proibido e que merece condenação do tribunal, mas matar o irmão no coração. Chamá-lo de patife, de tolo, é considerá-lo menos do que homem, menos do que filho de Deus. É considerá-lo não uma oportunidade, é sentir-se autorizado a desprezá-lo, como muitos desprezam a Deus, e é sentir-se autorizado também a não fazer o bem a ele. E Jesus disse que não podemos fazer isso, temos que fazer o bem até aos nossos inimigos, rezar por eles por sua conversão, por mais que não tenhamos convívio. Então, por Jesus nos dar tanto, nós, por justiça, devemos dar mais também. Entende? Então, se antes era apenas não matar, agora é tudo isso aqui, ó, que está falando no Evangelho. O meu mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, eu não posso fazer ao meu irmão, esse amor que se sente autorizado a ferir o meu próximo. E aqui nessa leitura há também uma alusão bem clara ao purgatório, né? Quando ali no versículo 25 se diz que se eu não estiver em uma condição tão grata, tão genuína e tão em estado de graça, né? Em estado de graça, digamos assim, por meio da confissão e da justiça de Deus aplicada na minha vida, que enquanto eu não me converter e não me reconciliar com o meu próximo, pode ser que o adversário, que é o inimigo, me entregue ao juiz, ou seja, que eu venha morrer em um juízo particular. E que nesse juízo particular, o oficial de justiça aplique em mim uma pena da qual eu não vou sair até pagar a última dívida. Ou seja, por mais que muitas vezes eu tenha praticado toda a justiça esperada lá no código mosaico, toda a lei está cumprida, né? Os 10 mandamentos estão tranquilos, mas eu não tive comunhão com meu irmão, ou não me dei o perdão, ou não pedi o perdão necessário. É uma pequena falta, uma pequena imperfeição, é o descumprimento leve de alguma coisa que Deus queria de mim. É o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou precisar pagar essa pena para chegar à perfeição. Talvez o juiz, né, não me condene à morte no inferno. Por quê? Porque eu cumpri todas as leis. Mas como meu amor não é perfeito, eu precisarei ir a um lugar onde eu pagarei até o último centavo da transgressão feita, porque eu deveria, por justiça, muito mais a Deus do que simplesmente ser um católico protocolar. O lugar, né, desse lugar, o nome desse lugar onde se paga o que se deve. Se essa dívida não é tão mortal,
né? Se a condenação não é para a morte, chama-se purgatório. Veja que até isso a Santa Igreja compreende, né, bastante do que Jesus revelou a nós sobre o conceito de justiça aplicado por Deus. É realmente um direito elevadíssimo. Mas é isso. Então essa leitura diz tudo isso a nós, né? Agora somos responsáveis por coisas maiores na nossa vida e na vida do nosso próximo. E agora eu vou fazer a leitura da meditação de São Tomás sobre a lança que feriu Jesus, abrindo para nós a justiça de Deus, né? Para nós. Sexta-feira, a festa da Sagrada Lança e dos pregos do Nosso Senhor. Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. João 19, versículo 34. O Evangelho, de propósito, diz abriu e não feriu. Pelo que, do lado do Nosso Senhor, nos foi aberto um portão para a vida eterna. Depois disso, tive uma visão, vi uma porta aberta no céu. Apocalipse 4, versículo 1. Esta é a porta aberta na arca, pela qual entraram os animais que não iriam morrer no dilúvio. Mas essa porta é a causa de nossa salvação. Imediatamente saiu sangue e água, algo verdadeiramente miraculoso, que de um corpo morto, no qual o sangue se coagula, jorre sangue vivo. Isso foi feito para nos mostrar que pela paixão de Cristo nós recebemos a absolvição plena, uma absolvição que é de todos os pecados e de toda a impureza. Nós recebemos essa absolvição dos pecados através daquele sangue, que é o preço de nossa redenção. Não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nós fomos limpos de toda impureza através da água, que é a pia da nossa redenção. No livro do profeta Ezequiel está dito: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies. Ezequiel 36, 25. E na do profeta Zacarias: jorrará uma fonte para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, que lavará os pecados e a mulher impura. Zacarias 13, versículo 1. E assim, essas duas coisas podem ser consideradas em relação a dois dos sacramentos, a água e o batismo, e o sangue da Santa Eucaristia. Ou então, os dois podem se referir à Santa Eucaristia, já que na missa a água é misturada ao vinho, apesar de a água não ser uma das substâncias do sacramento. Novamente, assim como do lado de Cristo, que dormia morto na cruz, jorrou sangue e água pelos quais a Igreja é consagrada, também foi no lado de Adão que dormia, que foi tomada a primeira mulher, que era em si um símbolo da Igreja. Diante de um evangelho tão claro, né? Tão belo, tão magnífico, o que eu tenho a desejar a cada um de vocês é: não desanime. Se Deus espera tanto de nós, se Deus espera que nós sejamos realmente santos, que venhamos a praticar uma justiça bela aos seus olhos. Por quê? Porque na justiça de Deus, sabendo da nossa indigência, da nossa maldade, do nosso pecado, Ele preparou para nós esse dom tão magnífico de sua paixão, morte e ressurreição, na qual podemos confiar para realmente lavar as nossas iniquidades, nossos pecados, e obter, por meio de seu sangue, a vida que o pecado fez perder, que as transgressões fizeram perder. Então, meus irmãos, é maravilhoso como nós somos amados por Jesus, como você é amado por Jesus, amada por Jesus. Deus te abençoe nesse dia, né? Eu desejo que você receba essa mensagem com muito amor mesmo. E seja encorajado de fato, assim, a uma vida louvável, né?
Não nos entreguemos, meus irmãos, às coisas vãs, torpes, né? Que seduzem tanto o nosso coração. Mas olhemos para esse dom, né? Tão belo nesse dia, onde a gente contempla essa paixão do Senhor, que o nosso coração se deixe amar, se deixe curar, se deixe resgatar. Nós temos um Deus que podemos admirar como herói, um herói verdadeiro. Deus abençoe você, tenha um santo dia.